Qual seria a melhor forma de se adquirir conhecimento? Através da razão ou através da experiência? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série As Ideias da Filosofia, e o tema de hoje é razão versus experiência. Qual é a maneira mais eficaz de se adquirir conhecimento? Deixe o seu like se você gostar desse vídeo, envie para os seus amigos ou para os seus conhecidos para ajudar a espalhar a mensagem e ajudar o projeto a crescer cada vez mais. Bom, agora vamos logo ir para o tema do vídeo, que é razão versus experiência. Esse é um dos debates mais longos da história da filosofia. Aqueles que defendem a razão são os chamados racionalistas. Os racionalistas têm como um dos principais símbolos o filósofo René Descartes, autor da obra Discurso do Método. Por outro lado, aqueles que defendem o conhecimento através da experiência são os chamados empíricos, ou os empiristas, e têm como um dos principais símbolos o filósofo John Locke, autor de diversas obras, principalmente sobre política. Para você entender melhor esses dois lados, eu vou citar alguns exemplos e alguns conceitos, para que você consiga compreender melhor tanto os racionalistas quanto os empiristas e as suas ideias respectivas. Dois deles são os conceitos a priori e a posteriori. O que significa esses dois conceitos? A priori trata de algo que poderia ser identificado sem a necessidade de uma experiência prévia, ou seja, sem uma investigação empírica. Por exemplo, a priori, 2 mais 2 é 4. E você não precisaria sair por aí andando no mundo para constatar essa verdade, que 2 mais 2 é 4. Então, a priori, você já saberia que 2 mais 2 é 4. Portanto, não necessitaria de uma investigação empírica para que você pudesse entender e constatar esse fato. Em oposição a algo que necessita de uma investigação empírica, que necessita de uma busca, de um contato sensorial, seria algo a posteriori. Ou seja, isso só pode ser conhecido através de uma experiência sensorial. Por exemplo, se eu chego para você e digo que as flores de um ipê são amarelas, bom, ou você pode simplesmente acreditar em mim, ou você pode sair por aí, procurar uma árvore de ipê e constatar se de fato as flores são amarelas ou não. Isso é a posteriori, ou seja, algo que necessita de uma investigação através da experiência. Agora, reflita comigo. Vamos sair um pouco da teoria filosófica, que ela é bem extensa, e vamos imaginar. Imagine que você ou uma pessoa específica resolva levar a vida de uma só maneira, entre essas duas. Vamos começar pelo racionalismo, pela razão. Imagine que você levantou num belo dia e resolveu que iria conduzir a sua vida de forma racional. Você iria sair, comprar 300 livros, começar a ler esses 300 livros e analisar todos aqueles fatos que estavam contidos dentro daquelas obras. Que iria somente fazer análises racionais de tudo que você está aprendendo ali naquele momento. Isso é uma boa vida? É só uma pergunta. Mas vamos lá. Primeiro, eu acredito que você demoraria anos para poder ler todos esses 300 livros e fazer todas essas análises, que demoraria mais tempo ainda. Então, boa parte da sua vida seria dedicada a isso. Eu até creio que você teria uma vida mais curta, ficando preso dentro de um escritório de algum lugar, somente lendo e analisando fatos e analisando de forma racional tudo aquilo que você está absorvendo. Agora, em oposição, imagine que você levanta um belo dia e decide sair por aí, viajar o mundo, conhecer todos os lugares, todas as coisas, ou seja, ter experiências. Esse conceito está muito na moda agora, ter experiências. Parece fantástico, né? Parece até melhor do que a outra vida. A vida de ficar preso em algum lugar, lendo livros e fazendo análises racionais. Será? Será que uma vida só de experiências sensoriais é tão boa assim? Se essa fosse a sua escolha, somente sair por aí, analisando as coisas de forma sensorial, através da sua visão, da sua audição, do seu olfato, do seu tato, mas você não fizesse nenhum tipo de análise racional de nada daquilo que você está vendo na sua frente, que você está conhecendo, tocando, experienciando. Se essa fosse a sua escolha, você não veria, por exemplo, que a estrutura das árvores é semelhante à forma das nossas mãos, ou ao nosso sistema nervoso, por exemplo. Você também não constataria, por exemplo, que a fisiologia das plantas
tem mais semelhanças do que diferenças conosco, por exemplo. E eu paro por aqui porque esse não é meu campo e a minha namorada é pesquisadora e qualquer deslize pode ser fatal. Mas eu só quero que você perceba que sem essas análises racionais, você não saberia, você não poderia constatar todas essas coisas que eu acabei de falar aqui, tantas outras coisas, tantas outras semelhanças que só através de uma experiência e uma análise você poderia constatar. E aí eu gostaria de voltar a tocar na tecla que eu sempre toco aqui nos vídeos e nos outros vídeos passados também, para quem assistiu, que é o equilíbrio. Eu sempre falo isso, eu sempre toco nesse assunto, mas eu sempre falo isso porque essa é a forma que hoje eu levo a minha vida e eu acredito, depois de tudo que eu já vivi até hoje, que não foi muito, eu não sou tão velho assim, digamos, mas eu insisto. Quem sabe o equilíbrio não seja o grande segredo da vida. De forma bem simplista eu estou dizendo isso, mas peço para que você reflita a respeito do que eu estou dizendo. E o meu intuito hoje com esse vídeo não era que fosse um vídeo extenso, até porque se eu for ficar estendendo toda a teoria da filosofia a respeito da razão e da experiência, eu ficaria aqui por 3, 4 ou 5 horas. A teoria é muito extensa. É um dos maiores debates da filosofia ao longo dos anos. Isso envolve matemática, alguns matemáticos também. Isso vem lá de Aristóteles, lá da Grécia Antiga. Alguns filósofos já tocavam nesse assunto, já tinham esse tipo de debate ali. Mas o que eu queria mesmo é deixar uma mensagem principal, que é: a vida não é tão preto no branco como as pessoas imaginam. A vida não é isso. A vida não se resume a preto no branco, esquerda, direita, eles e nós. De forma nenhuma. Eu diria até que a vida está mais para 50 tons, fazendo uma leve brincadeira aí. Cada ser humano nesse mundo possui a sua história de erros e acertos, de vitórias, de derrotas, enfim. Eu creio que o que verdadeiramente importa é ir em direção ao amadurecimento da consciência. Tem um livro de um autor que se chama Eckhart Tolle. O livro se chama Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse livro. Eu recomendo muito que vocês leiam. Ele é um autor fantástico. Ele também é o autor de outro livro que eu gosto muito, que se chama O Poder do Agora, que eu também recomendo para vocês. E nesse livro ele narra algumas histórias, ele fala sobre a importância da humanidade ter esse despertar, esse amadurecimento de consciência, essa expansão na consciência para poder enxergar mais a dor do outro, ter mais empatia, ter mais sensibilidade, ter mais compaixão para com o nosso próximo. E para finalizar, eu volto a insistir que você reflita que talvez o caminho certo não seja o caminho da esquerda ou o caminho da direita. Talvez o caminho certo seja o caminho do meio. Talvez o caminho certo sejam os dois caminhos. Conhecer tanto a esquerda quanto a direita, conhecer os dois lados da moeda, ir do luxo ao lixo, conhecer tudo que for possível. Assim a gente amadurece, assim a gente cresce, assim a gente tem uma expansão da consciência e assim a gente consegue ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais plena e uma vida mais feliz. Bom, eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado. O vídeo de hoje não foi muito extenso e a intenção era essa, porque a teoria é muito grande, mas o que eu quero, o que eu sempre busco aqui no canal é a reflexão, é a busca, a sua busca, a minha, a do outro, que cada um busque a melhor forma de se viver, desde que tenha reflexão. Isso é muito importante. Razão, experiência, quem sabe os dois, eu creio que ambos são importantes. Algumas coisas se analisam através da razão, outras através da experiência. O importante é o equilíbrio. O caminho do meio talvez seja realmente o ideal. Bom, mais uma vez eu agradeço. Tenha boas reflexões e até o próximo vídeo.